ser levado, vamos mentalizando Jesus junto de nós e vamos pedindo a Ele, então, sustentação para todas as nossas atividades dessa noite. E para saudar todos esses irmãos que estão aqui, desde muito cedo, preparando todo o ambiente para nos ajudar. Nós vamos cantando a musiquinha Jesus de Nazaré. Vamos cantar Maria. E às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um pedaço de Deus Maria deixou, um sonho de Deus Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu por seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Seja Jesus, seja. Vocês durmam, tá? Tá escurinho por causa do slide, tá bom? Mas é brincadeira, depende de mim, né? Vocês vão dormir, tá sério? Então vamos tentar. Bom, eu vim falar sobre a língua internacional Esperanto, o convite do Jorge, agradeço muito o convite. E alguém já ouviu falar sobre isso? Não? Só levanta o dedo assim, quem já ouviu falar sobre? Pois é, mas tem alguém aqui que sabe? Alguém você não fala ali. Alguém aqui sabe como que essa língua está hoje no mundo? Não, né? Então ótimo. Eu vou contar para vocês. A proposta da palestra hoje é por que o Esperanto. Então a primeira parte, tem duas partes. Na primeira parte eu vou falar o que dá para falar para todo mundo. Eu vou falar coisas que eu falo em universidades e tal, quando o tema é um tema mais técnico, a gente entra em questões linguísticas e tal, faculdade de letras, essas coisas. Mas eu vou falar primeiro, primeira parte, mostrar algumas coisas que dá para falar para todo mundo. Depois tem uma segunda parte, que é falar com espíritas. Aí o assunto fica um pouco diferente. Então vamos começar. Para fazer essa palestra, eu pensei nas perguntas que normalmente me fazem. E coloquei aqui, já que eu não vou ficar fazendo... Vai, pergunta aí, vontade. Então, perguntas que eu imagino que as pessoas fariam porque me fazem sempre. Então, o que é o Esperanto? Então, vamos lá. Esperanto é uma língua, não idioma, linguagem. Língua, porque tem uma diferença técnica. Antigamente, algum tempo atrás, se usava
falar idioma, quando é língua, e as pessoas não sabem muito bem essa diferença. Então eu vou explicar. Todo idioma é uma língua, mas nem toda língua é idioma. Idioma é um termo que se usa para uma língua de um povo, que tem uma identidade, um país, por exemplo, né? Uma formação, um país, fronteira e tal, né? Então a gente fala idioma. Língua é qualquer linguagem articulada, fala humana, mesmo que não seja de um país. Então, justamente por isso que a gente diz Esperanto é uma língua. Linguagem é um termo geral, né? Linguagem, a gente fala linguagem corporal, linguagem é uma coisa mais aberta, vários tipos de linguagem. Estou falando isso porque depois da palestra, se vocês tiverem interesse em saber mais, vocês vão acabar indo lá no Google, né, pesquisar, e vão ver às vezes, falar idioma, linguagem, já sabe que não é bem isso não, é língua. Que língua? Uma língua internacional neutra. O que quer dizer língua internacional neutra? Né? Uma língua que não é de nenhum país. Foi uma língua desenvolvida para servir de língua auxiliar, de apoio para a comunicação entre os homens. Bom, é uma língua propedêutica. O que quer dizer propedêutica? É uma língua que quem aprende é muito fácil de aprender, muito mais fácil que as outras línguas, rápido de aprender, mas ela tem uma estrutura assim tão lógica, baseada em tudo que o ser humano desenvolveu de mais claro e lógico no campo da gramática, por exemplo, que quando você aprende o Esperanto, também por suas raízes, você adquire facilidade para aprender outras línguas. Isso é uma coisa que a gente vem provando, já publicou livro a respeito, a gente defende em congressos de professores, falando com grupos de professores de outras línguas também, inclusive demonstrando como isso funciona, né? Quer dizer, você está me dizendo o que, Pedro? Estou dizendo que a pessoa aprende Esperanto, vamos supor, 6 meses de Esperanto, aí depois ela aprende inglês mais rápido, alemão mais rápido, outra língua mais rápido, tá? Porque ele abre a tua cabeça para o entendimento de línguas, por isso propedêutica. Habilitadora fonética, sabe por quê? Porque o Esperanto trabalha, vou dizer, todos os pontos de articulação do aparelho fonador. O que quer dizer isso? Quando a gente é criança, pequenininho, a gente tem sensibilidade na boca, tátil. Se você disser para uma criança, antes dos 7 anos, diga onde fez cosquinha, ela põe o dedo, ela mostra onde foi. Depois que a gente passa dessa idade, a gente perde isso. A língua fica fossilizada na gente. Aí a gente só aprende por imitação. Escuta e tenta imitar. Por isso que você vê estrangeiro que aprende português e nunca consegue pronunciar muito bem certas coisas. Já reparou? Ele sempre tem um sotaque, uma coisa, porque ele não aprendeu naquela idade. A gente tem estudos que mostram que se você ensina Esperanto para a criança de 0 a 7 anos, você habilita essa criança foneticamente para aprender qualquer língua do planeta. E não é ensinar Esperanto a falar, não. É aquilo de escola infantil mesmo. Musiquinhas, as palavras e tal. O que importa é ela falar, articular, porque aí ela sente e desenvolve a capacidade de usar todo o potencial. Aqui, a caixa de ressonância é aqui, né? O aparelho fonador também inclui pulmão, vias respiratórias, e aqui a caixa de ressonância, que pega tudo aqui. Então, ela desenvolve potencial para usar toda a sua caixa de ressonância no aparelho fonador. Comprovado, nós temos vários esperantistas que são de berço. Filhos de esperantistas aprenderam com os pais e normalmente têm uma facilidade gigante para aprender línguas, né? Tem algum caso em casa também, filhos que aprenderam a falar umas palavrinhas, aprenderam a falar um pouco de Esperanto, participaram do congresso aqui outro ali, e depois aprenderam a falar línguas quase sozinhos aí, muito rapidamente. Então, é uma ferramenta, o avião está falando baixo, né? Aqui é assim mesmo, é uma ferramenta pedagógica para aprender línguas. No caso das crianças, habilitando o aparelho fonador. No caso dos adultos, habilitando para você entender
como tudo funciona rapidamente. Porque normalmente o ensino de língua é o contrário. Quando você começa a entender como tudo funciona, já no fim do curso. Sabe? Você começa falando umas palavrinhas, lembra aquele negócio? O livro está em cima da mesa e tal, não sei o quê, né? Na hora que você entende a estrutura, que chegou no fim. O Esperanto é exatamente o contrário. Ele começa te mostrando a estrutura. E aí você vai lá, entendi. Por exemplo, nos meus cursos de Esperanto, eu sempre ensino, eu faço um curso fazendo ensino comparado de línguas com o português. É muito comum gente que tem dificuldade, algumas dificuldades em gramática da língua portuguesa, começarem a entender o que nunca tinham entendido porque aprenderam Esperanto. Ah, então é isso? É mais ou menos assim. A pessoa faz um estalo, era isso, sabe? Porque ele tem essa capacidade. Nossa, coisa de gênio, né, Pepe? Coisa de gênio, sim. Bom, ele é propriedade de todos os povos, ele não é propriedade de um povo só. Se você pega a definição de língua, num dicionário, você vai ver, língua é um meio, uma forma, é uma ferramenta de comunicação oral, usada por qualquer pessoa e de propriedade das pessoas que a utilizam. Não é isso? O sujeito é num país, ele aprende a falar a língua, ele não precisa pagar. Precisa pagar para alguém? Pagar royalty, pagar... Não precisa pagar, né? Ele fala a língua. Muito bem. O Esperanto é de propriedade de todos os povos. Então, como é que a gente diz? É propriedade aberta, né? Não precisa pagar. E ainda como a gente divulga o Esperanto, então tem muito curso por aí, ou de graça ou quase de graça, tem material para chuchu, para aprender Esperanto. Mas vamos falar mais sobre isso. É uma língua moderna. O que quer dizer língua moderna? É porque língua tem assim, muita gente, eu coloquei isso, porque muita gente diz assim, mas esse negócio de Esperanto é uma língua arcaica? Ou diz assim, é uma língua morta? Eu sei por quê. O ser humano gosta de matar as coisas, né? Uma língua morta, uma língua que tem 130 e poucos anos, quer dizer, como é que é uma língua morta? Ela é bem engatinhando ainda, não deu nem tempo de crescer para uma língua, não deu tempo de crescer, mas ela já cresceu muito, eu vou mostrar para vocês. Então é assim, não é uma língua, é uma língua moderna, a classificação. Olha, sabe o que é uma língua morta? Uma língua morta é uma língua onde você não consegue mais dizer algumas coisas. Ninguém mais usa, nenhum povo usa. Por exemplo, o latim é considerado uma língua morta, embora seja uma língua litúrgica, muitos termos são usados no direito, em outras áreas, não é? O latim ele está na raiz da nossa língua e de outras línguas, né? Mas ele não vive mais. Então, por exemplo, uma frase que eu sempre dou como exemplo é essa, né? Como é que você diz em latim o ascensorista, que já quase não existe mais ascensorista também, o ascensorista enfiou a mão no bolso da calça e pegou um maço de cigarro. Você não diz. Por quê? Porque na Roma antiga não tinha elevador, não tinha ascensorista, não tinha maço de cigarro e não tinha calça. Você não diz nada, nenhuma palavra dessa frase. Então essa é uma língua morta. Ela pode até ser usada para alguns fins, mas ela continua crescendo, se desenvolvendo. É uma língua, tudo bem? É uma língua que em tudo, como classificação linguística, ela é uma língua moderna. Tá bom? Pode me dar, por favor? Vocês vão curiosos, engraçado, ele deu uma desarrumada no negócio, eu me lembrei. Vocês vão acabar entrando, espero, no Google, né? Para ver alguma coisa de Esperanto. Aí vocês vão ver lá algumas letras esquisitas. Vocês vão ver isso aqui, ó, e vocês vão dizer assim, Esperanto tem acento. O inglês é mais fácil, Esperanto tem acento. Não é não. Nada disso aqui é acento, tá bom? Esses chapeuzinhos aí em cima das letras, eles fazem parte da letra. Eles estão no alfabeto. Essas letras estão no alfabeto, sabe? Assim, ó, tem A, B, C, aí tem esse outro aqui, ó. Esse aqui tem som de tch, tcha, tche, tchi, tcho, tchu, é um som específico. Isso não é acento. E assim por diante, vai embora, tá? Cada letra dessa tem o seu som, o desenho dela é assim. Não é acento, não é diacrítico, que é outro tipo. Por exemplo, vocês sabem, o C cedilha, todo mundo pensa que é uma letra enjeitadinha do alfabeto, não é isso? O cara fala assim, poxa, coitado do C cedilha, não aceitaram ele no alfabeto, né? Não está lá, né? Mas não é isso.
Aquela vírgulazinha debaixo do C é um diacrítico, é um sinal que modifica o som da consoante. É diferente de acento, que modifica a sílaba tônica, né? A sílaba tônica, e como se ela é aberta, se é fechada, ele modifica o som da consoante, é um diacrítico. Nesse caso do Esperanto, nem uma coisa nem outra, porque ela faz parte do desenho da letra. Vou falar mais alto que o avião aqui, não vai me vencer não. E ela realmente tem um som próprio, tá bom? Então quando vê isso daqui, já sabe, não é não. E tem mais um avisozinho que é importante. Vira, por favor. Mais um aviso que é o seguinte: vocês vão ver em textos esperando um monte de palavras terminadas com J. Com esse J, nosso J. E aí, nossa, que língua feia, né? Nossa, caja, noje, aliage. Vocês vão pensar que é assim, né? Não é assim. Né? É que o J em Esperanto ele tem som de I fraco, I semivogal. E no final da palavra, não nessa, que é a conjunção E, no final das palavras ele faz o plural. Isso tem muito. Entendeu? Então isso daqui se lê assim: cai, anoi, aliai. Isso aqui é som. Por que esse som? O Esperanto ele foi desenvolvido por um gênio chamado... Pode virar, por favor? Não fica animado, só vira um de cada vez. O negócio saiu do lugar, tá? Não era assim, mas tudo bem, mas vocês estão vendo, estão entendendo. Chamado, eu vou falar só o último nome, Zamenhof. Depois eu vou falar um pouco dele. E ele foi buscar os sons que eram mais internacionais das letras no mundo, sabe? E o J, internacionalmente, ele tem mais som de I fraco, de I semivogal, do que do nosso J. Por isso que ele tem um pinguinho, é da família do I, sabe? Tem o I forte e o I fraquinho, o I com um gancho embaixo que junta ele com a outra letra. Esse aqui é o J, tá bom? Bom, mas Pedro, você está falando um negócio aí, mas isso é possível? Pergunta para a pessoa. Já tentaram isso antes? Já não tentaram isso antes? Ou tentaram muito? Agora você vai ficar animado, tá vendo? Centenas de tentativas, né? Então, você já pega na Bíblia, há mais de 2000 anos, não é? Que o profeta Sofonias augurava, né, a criação de uma língua comum em que, aspas para ele, todos os povos invocarão o nome do Senhor. Quer dizer, por causa daquela coisa, aquele mito da Torre de Babel e tal, já se tinha essa noção de que a língua atrapalha, um não entendeu, o outro atrapalha e tal, então já era um sonho do homem, né? E aí começa, eu não vou ler tudo não, mas eu vou só falar, já na Idade Média, na Alta Idade Média, essa abadesa, Hildegard, que viveu lá na Alemanha, né, ela elaborou o primeiro projeto de língua internacional. Aí depois dela, um monte de gente, não deu certo, vou explicar por quê. Um monte de gente tentou. Então você tem, século XVI, o árabe, agora não vou ler todo mundo, o Mukherjee que desenvolveu o Balacalan, depois Descartes, Dalgarno, bom, agora parou, eu vou fazer o seguinte, agora é meio rápido aqui, tá? Um monte de gente se dedicou a tentar uma solução para o problema da língua internacional. Aí você fala, nossa Pedro, mas não estava resolvido, não, inglês, não, ninguém nem falava de inglês, nada disso aí, estou falando, ó, as datas aí, ó, vocês estão vendo? Ó? E vai embora, muita gente, eu não vou falar isso um por um, porque não vai dar tempo, mas é muita gente, vocês estão vendo? Estou na sua frente, né? Vocês estão vendo? Ó, muita gente, e vai tentando, tá bom? Aí as ideias de fraternidade universal, que animaram ali o movimento enciclopedista, né, depois da Revolução Francesa e tal, elas fizeram com que outras pessoas viessem a se interessar. Nomes como esses caras aí, ó, Voltaire, Ampère, Montesquieu, Lambert, Volney, todos esses caras tentaram elaborar uma língua internacional. E não deu certo. Acabaram criando a crença que não dá para fazer uma língua internacional. Que não dá para fazer, que a língua, ou ela nasceu ali e desenvolveu sozinha, ou então não dá para fazer. Só que esse negócio de nascer ali também é meio relativo. E aí tem uns comentários a fazer, tá bom? Muito bem. E tem gente tentando, ó, tá vendo? Schopenhauer, e vai embora, Fourier, Thomas More, Gonçalves Viana, né? E
e vai embora. Gente para chuchu. Até que em 1887, né, médico e linguista polonês, aqui está o nome em polonês, mas é Luiz Lázaro Zamenhof em português, Zamenhof, ele conseguiu finalmente emplacar o Esperanto. E ao lançar o Esperanto, ele já assinou um documento em cartório dizendo assim: isso não me pertence mais, não pertence a meus descendentes, isso pertence à humanidade. Agora eu estou soltando isso daqui e agora ele que viva e vai em frente. E soltou. E ele foi em frente. Vamos ver. Eu vou falar um pouco mais do Zamenhof depois, tá bom? Então vamos lá. Então alguém vai perguntar: Esperanto, ó, tô doidão, Esperanto para quê? Né? Esperanto para quê? Tanto problema sério para resolver, por que investir no Esperanto? Né? Tanto problema sério para resolver, por que investir no Esperanto? Às vezes, ser pragmático é diferente de ser rotineiro, tá? Pragmático não é igual a rotineiro. Tem gente que é rotineira, ou seja, rotineiro é aquele cara que fala assim: ó, tudo é assim, porque sempre foi assim, e logo deve continuar assim. Esse é o rotineiro, entendeu? Ora, se tudo sempre foi assim, deve continuar assim. Isso não é ser pragmático, tá bom? Disrupção é renovação. A gente está vendo isso claramente hoje na ciência. Um exemplo de disrupção, de tecnologia disruptiva, luz de LED. Né? Ganharam até prêmio Nobel por isso. Porque desde que o mundo é mundo, só se concebia a luz com calor. Né? Tem que esquentar. É fogo, então esquenta o filamento, tem que ter alguma coisa esquentando. Aí de repente o sujeito vai e quebra tudo que se conhecia e cria a luz fria. E aí ganha um Nobel. Isso é disrupção. Quando você cria algo com a mesma finalidade, só que com um conceito completamente diferente vindo de outro lugar. Então, disrupção é renovação. Pode mudar, por favor? Eu vou falar, para falar um pouco sobre isso, o Programa Espacial da Índia. Vocês já ouviram falar? A Índia é um país que tinha, ainda tem, mas tinha muito mais, problema seríssimo de fome. Milhões de pessoas passando fome. Água, não tinha água potável, água envenenada, água ruim para beber. A Índia passava por um problema seríssimo. E a Índia resolveu investir pesado num programa espacial. Com a mesma mentalidade de quem pergunta, investir em Esperanto, para quê? Muita gente perguntou: mas um país pobre, que falta comida e água, vai investir em um programa espacial? Sabe o que aconteceu? A Índia colocou vários satélites em órbita da Terra, especializados para detectar e mostrar para ela onde perfurar para achar água potável, qual era o melhor solo para plantar. A Índia tirou milhões de pessoas da fome e da sede com esse programa espacial. E está bombando. Criou nas escolas, as escolas ensinam sobre isso. As pessoas lá, quando a Índia pousou na Lua recentemente, não sei se vocês sabem disso, né? As pessoas no país comemoraram como se fosse uma final de Copa do Mundo aqui no Brasil. Feliz das emissões solares, né? Que tem variações, explosões na superfície do Sol e tal, interferem nas telecomunicações. A Índia está colocando um satélite no ar para monitorar, um satélite que vai acompanhando o Sol o tempo todo. Ele vai ficar enorme, mas sempre olhando para o Sol e monitorando essas variações, para, já que a gente tome providência aqui para evitar problemas com telecomunicações e perda de sinal de satélite. A Índia. Vocês acham disso? Interessante ou não é? Então vamos lá. O que o programa espacial da Índia agregou àquele país? Ele agregou vida, saúde, gente que não está passando fome, gente interessada em pesquisar tecnologia, mudando a mentalidade da Índia, que é um país extremamente tradicionalista. Certo? Muda, por favor. Para falar sobre o Esperanto, possibilidade que o Esperanto dá
Eu poderia falar, eu tive muito trabalho para fazer isso aqui, eu estou meio triste que ele desarrumou, né? Mas não foi mal. Por quê? Porque sabe qual foi o trabalho que me deu? É assim, ó, pelo tempo que eu tenho para falar, o que eu corto? O que eu corto? O que eu corto? O que eu corto? O tempo todo, sabe? Para dar tempo, mas eu quero fazer pelo menos um painel para vocês entenderem o negócio. Esse camarada aqui, Afonso Rumano de Santana, foi um escritor brasileiro que desencarnou agora em 2025. Filho de pai esperantista. O Afonso Rumano de Santana ganhou o prêmio Jabuti em 2006, que é o maior prêmio, é o Oscar, vamos dizer, da poesia brasileira, né? O prêmio Jabuti. Foi cronista do Jornal do Brasil, Jornal O Globo, Correio Brasiliense, Jornal Estado de Minas. Foi diretor do Departamento de Letras e Artes da PUC do Rio. Departamento de Letras e Artes. Homem com essa formação, tá bom? Lecionou na Universidade da Califórnia em Los Angeles, lecionou cursos na Alemanha, Polônia, Estados Unidos, Universidade do Texas, na UCLA, na Dinamarca, UCLA, tanto faz, Dinamarca, né? Portugal, França, e foi presidente da Fundação Biblioteca Nacional. Esse camarada aí, que tem esse currículo, dá o seguinte depoimento. Vira a próxima, por favor. E no aspas para ele. E no esperando que lhe seduz, não é só o fato linguístico, mas o fato social. É que a essa língua se dedicam pessoas que ainda têm uma candura e um idealismo comovedores. Não é uma língua de assassinos, especuladores e armamentistas. Quando a gente estava tentando aprovar um projeto de lei sobre Esperanto aqui no Brasil, no Congresso, teve um deputado, que eu não vou dizer o nome nem o partido, que ele soltou a seguinte pérola. Ele disse assim, porque a gente sempre diz que o Esperanto é a língua da paz, é a língua da paz. Inclusive, quando a Unesco teve o ano que era para fazer cultura da paz, então a Unesco indicou Esperanto como representante de uma cultura da paz. E esse camarada, do alto de sua sapiência, fez o seguinte comentário: é cultura da paz por quê? As outras são língua da paz por quê? As outras são línguas da guerra. A resposta é muito simples. O Esperanto não tem um país, não tem uma Esperantolândia. E a Esperantolândia nunca jogou bomba em cima de ninguém. Esperantolândia nunca invadiu o país para pegar petróleo. Esperantolândia não existe. Planeta Terra é Esperantolândia. Então, por isso ele está dizendo, não é uma língua de assassinos, especuladores e armamentistas. A próxima, por favor. Me lembro de meu pai, correspondendo-se com o mundo todo. Diariamente chegavam aquelas cartas com aqueles selos mágicos da China, Coreia, Madagascar, Romênia, Austrália, etc. E os esperantistas, trocando afetos e presentes, pode mudar, pequenos sinais de amor entre pessoas que só se conheciam através da língua criada por Zamenhof. Quando ele diz outras coisas, ele está dizendo, sabe o quê? Medicamentos. Eu conheço agora, no nosso tempo, esperantistas que se mobilizam para trazer medicamento de fora que não tem no Brasil, que não dá, se mobilizam para ajudar o outro esperantista. Quando tem um terremoto num país, rapidamente desesperam, olha, eu estou bem, você está bem aí? Eu estou bem, não aconteceu nada, minha casa caiu, mas eu não estava em casa, alguma coisa assim. Já esperantistas se mobilizaram para o cara reconstruir. Não pode ter um país. Porque é para que todos os povos usem como meio de comunicação fraterna. Comunicação fraterna. Tá bom? Vamos lá. Aí alguém pode perguntar, tá bom, porque está tudo muito bonito isso aí que você falou, né? Mas essa língua é reconhecida? Tem algum reconhecimento? Então, vira a próxima. Olha, além de reconhecimentos oficiais, como por exemplo, uma resolução da Unesco de 1954, outra resolução de 1985, das quais eu peguei só uma frase, porque senão ia ficar muito longo e vocês iam acabar dormindo, né? Então, olha só, a de 54 dizia assim, ó, a Conferência Geral, tendo discutido o relatório do diretor-geral sobre a petição internacional em favor do Esperanto, aí lá no item 4.1.44221, é enorme o negócio, né?
escreveu assim: anota os resultados obtidos por meio do Esperanto nos intercâmbios intelectuais, internacionais e para a aproximação dos povos. Isso em 54 já. Em 85, Conferência Geral, reconhecendo a grande possibilidade que o Esperanto representa para a compreensão internacional e comunicação entre os povos de diferentes nacionalidades, aí ela segue, apoiando o centenário, etc. e tal. Então pronto, então a gente tem aí, mas reconhecimento oficial tem vários. União Internacional de Telecomunicações, você pode mandar, como diz, telegrama em Esperanto e tal, você tem vários. Mas os reconhecimentos, eles não são só os oficiais, quer ver? Vira o próximo. Isso é interessante. Todo mundo deve ter ouvido falar nas naves chamadas Voyager. São naves gêmeas que os Estados Unidos, a NASA colocou no espaço, né? Em 1977, as duas Voyager levaram discos, cada uma levou um, com músicas gravadas, com imagens, né, representativas da cultura humana, e uma mensagem de saudação em 55 línguas escolhidas, de 7.111 línguas faladas no mundo. Quer dizer, tiveram que escolher 55, porque não cabia no disco, são 7.111. Pode virar a próxima. Os discos, esses discos, foram elaborados com a supervisão do astrônomo Carl Sagan. Todo mundo já ouviu falar nessa pessoa, né? Tinha programa, série de TV, etc. e tal. Com o objetivo de serem compreendidos caso alguma inteligência extraterrestre os encontrasse. Para garantir que isso ia durar muito, o disco é feito de uma placa de cobre banhada a ouro, esse é o disco. Uma amostra ultra pura do isótopo de urânio, urânio 238, que foi galvanizada na capa do disco. Como o urânio 238 tem uma meia-vida de 4,5 bilhões de anos, a civilização que encontrar a Voyager poderá calcular a idade do disco. Próximo, por favor. Entre as 55 línguas escolhidas como representativas da cultura humana, nesse universo de 7.111 línguas faladas no mundo, está o Esperanto. É uma dessas. Eu pergunto, isso é reconhecimento ou não é? Se isso aí é reconhecimento, nós estamos falando da NASA, de uma instituição norte-americana. Escolhe entre essas línguas, coloca o Esperanto. Não é reconhecimento? É reconhecimento, não. Acho que é um reconhecimento. Fora isso, próximo, por favor, no mundo inteiro, só coloquei umas imagens de exemplo. Você tem praças, monumentos, ruas. Pode pesquisar em São Paulo, Rua Esperanto, Ruas Amenhof, tem no Butantã, tem Rua Esperanto, um monte de lugar tem. Pode pesquisar, no mundo inteiro tem. Isso daqui é da Praça da República, em São Paulo, um busto do Zamenhof, né? E aí você tem alguns aqui que eu coloquei: Espanha, Portugal, Budapeste, Hungria, Odessa na Ucrânia, né? Então é reconhecimento não apenas no papel. Eu coloquei aqui o rostinho do Zamenhof, porque às vezes ele parece meio feinho nas esculturas, mas ele não era tão feinho assim, coitado, né? Às vezes o escultor tinha boa vontade, esforçado, mas não, né? E tá bom? Então isso é reconhecimento, isso está no mundo todo. Como é que pode? E eu nunca tinha ouvido falar disso. A próxima, por favor. A bomba ainda não destruiu esse de Odessa da Ucrânia. Ainda não. Bom, aí alguém pergunta, bom, mas se tem só 138 anos, já é usado? Próximo, por favor. Perguntas que eu escuto. Ah, que pena, que ficou clarinho. Mas é aqui. O buscador do Google, né, que inclusive comemorou uma data importante para o Esperanto, com a bandeirinha do Esperanto ali, né, ele existe em Esperanto. Aqui está escrito em Esperanto. Google Search. O buscador do Google oferece o serviço em Esperanto. O tradutor do Google também traduz para o Esperanto. Pode colocar lá no Google Tradutor as línguas, abre lá, Esperanto, está lá. Isso não é reconhecimento? Conhecimento, não é? A língua existe. Próximo, por favor. Todo mundo já conhece a Wikipédia, né? Todo mundo usa isso, uma enciclopédia aberta. Ela tem em Esperanto. Olha, eu ontem ou anteontem entrei lá, fiz esse slide aqui. Como é que está isso aqui? Olha, a gente tem hoje aqui 370.270 artigos em Esperanto, tá? Tem 302 redatores ativos, voluntários, pelo mundo, tá? E a gente tem
visita mensal de 650 mil pessoas. São artigos sobre tudo, sobre qualquer coisa, sabe? Artigos sobre as coisas que acontecem no mundo, em Esperanto. Então, Esperanto existe, ele é usado. O próximo, por favor. Aí você tem, eu não vou falar muito, porque não dá tempo, né? Mas você tem, assim, por exemplo, LibreOffice em Esperanto, que é o Office aberto, né? Que você pode baixar programa de graça e tal. Linux em Esperanto, né? Firefox em Esperanto, o meu navegador, o Firefox que eu uso, é em Esperanto, né? Isso aqui eu tirei do meu celular. A gente tem teclado em Esperanto, tem tudo em Esperanto. Então, eu fico muito admirado porque a divulgação é tão ruim, assim, em termos de escolas normais, assim, que quando a gente fala em Esperanto, ou a Sônia me conheceu numa escola, eu vinha para São Paulo 39 anos atrás, né? Tudo bem, vamos pular essa parte. Eu vim dar aula numa escola, a Sônia era professora lá. E eu vim dar aula de quê? Esperanto, para criança. Dei aula no infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, depois faculdade, pós-graduação e tal. E a Sônia, então, quando ouviu, ia ter uma reunião que eles iam apresentar o professor de Esperanto. E foi que você imaginou que ia chegar lá? Um velhinho. Ela imaginou assim, vai chegar um velhinho aí com uma bengala assim, né? Porque ela, na cabeça dela, Esperanto, e isso, eu fui jovem já, eu sei que é difícil acreditar, mas eu fui. Então, 39 anos atrás, eu era mais novinho, né? Aí eu cheguei lá, e ela ficou olhando e falou assim, ué, cadê o velho? Né? E nos congressos mundiais Esperanto que existem, nos congressos nacionais também, que eu não coloquei foto, porque é muita coisa disso, ficar cortando para dar tempo, né? Você tem os jovens que se reúnem, o pessoal que troca informação, que vai para se divertir, depois fica amigo e fica trocando informação no mundo todo. A gente acompanha essas coisas, por exemplo, às vezes, coisas que acontecem em lugares como a Ucrânia, a guerra da Ucrânia. Às vezes a gente que fala Esperanto, tem um monte de amigo, Facebook, isso e aquilo, a gente sabe de notícia antes. Ele fala, olha, aconteceu um negócio lá assim, assim, tá bem, não tá bem, já fica todo mundo se comunicando. Então, o Esperanto é muito interessante e é uma comunicação fraterna. Então vamos lá. Onde você tem os tons de verde são assim, verde mais forte, onde tem mais associações, mais claros tem um pouco menos e tal, menos, mas tem. Mas isso não quer dizer que não tem esperantista. É muito difícil você viajar para um lugar do mundo e encontrar gente que fala Esperanto, tá? O Esperanto não é a língua mais falada do mundo, evidentemente. Mas hoje ele já é a língua mais espalhada no mundo. Espalhada. Países, por exemplo, onde ninguém quer saber do inglês, ou ninguém quer saber do russo, ou ninguém quer saber, enfim, das línguas que regem as regiões, tem gente que fala Esperanto. Tenho vários amigos que fizeram isso, que viajaram aí pelo mundo todo, mochila nas costas, só falando Esperanto, e indo se hospedar em casa de esperantista. Então, isso existe, gente, isso é uma realidade. Eu não estou inventando nadinha, estou mostrando prova. Pena que está meio clarinho, mas vamos lá. Pode passar. Eu já falei isso. Esperanto é sinônimo de tecnologia. Quando eu falo na palavra Esperanto fora do Brasil, associa-se a alta tecnologia, porque é alta tecnologia linguística. É um negócio muito genial. Muito genial. Então, por exemplo, isso aqui é um processador novíssimo chamado Esperanto, que foi desenvolvido, sabe para quê? Para computadores que trabalham com inteligência artificial. Ó, Esperanto, esse AI, é da Texas Instruments, fabricado em Taiwan. Né? E aí deram o nome para o processador de Esperanto. Por quê? Porque ele passa essa imagem, algo à frente do tempo, algo além. Contrário do que se imaginava no Brasil, que deve ser algo lá atrás, né? Que vem uma pessoa ali e tal. Não, é algo à frente do tempo, pode mudar. Esperanto também transmite, quem quer transmitir sofisticação nas suas marcas. Eu coloquei só o que tem de vinho, de bebida, assim, de luxo, cara no mundo, que tem ou o nome em Esperanto,
como essa aqui, ó, Blanca, que é branco em Esperanto, mas tem todas as coisas, né? Rosso, não sei o que e tal. Como o nome mesmo é Esperanto. Isso se usa muito no mundo hoje. Ele quer transmitir, sabe o quê? Sofisticação. Não é arroz de festa. Entendeu? Arroz de festa é em inglês. Assim, né? Dependendo do lugar do mundo. Né? Esperanto não. É algo mais refinado. Vamos lá, próximo. Esperanto é futurismo. A gente tem na Europa uma criptomoeda chamada Monero. Monero em Esperanto é moeda. Uma criptomoeda, como tem o Bitcoin, né? Só que em Esperanto o nome. Vamos lá. Bom Gosto. Isso aqui são duas marcas de relógios suíços. Um se chama Movado, que significa, em Esperanto, movimento contínuo. Movimento contínuo. E o outro se chama Rado, que significa roda. Os dois são suíços e os dois são Esperanto mesmo, porque às vezes a marca é só um acidente, a palavra é parecida com uma língua nacional, né? Mas esse daqui não, esse aqui o fundador era esperantista, colocou o nome em Esperanto, ele tem vários modelos, inclusive da marca Movado, modelos com nomes em Esperanto. E Rado também, os dois são relógios suíços que passam essa ideia de bom gosto, qualidade, né? Olha o Esperanto sendo usado para transmitir essa ideia. Vamos lá, próximo. Como eu disse, vários produtos têm nome em Esperanto ou nome que derivou. Por exemplo, no caso do Yakult, aconteceu que pegaram a palavra iogurte em Esperanto e aí eles falaram errado, o japonês foi pronunciar, o japonês fala Esperanto perfeitamente também. Mas na época lá da fábrica, o sujeito falou e adaptou para o som do japonês e deu Yakult. Isso está no site da Yakult. Se você entrar lá, mas está em japonês. Você pega, copia, joga no Google Tradutor que você vai ler. Tá? Eles contam essa história, que a palavra deriva de uma palavra em Esperanto. E tem mirinda, que significa admirável, né? Capo, cabeça. Ah, mas Pedro, esse negócio aqui é da Coca-Cola. Você está dizendo que a Coca-Cola apoia o Esperanto? Não. Eu estou dizendo que o nome é. Né? Se é acidental, não sei. Se o camarada escrever capo do latim e aí colocou o K para não dar confusão de leitura ou para ser diferente, e aí coincidiu que capo em Esperanto é cabeça, alguns casos a gente sabe. Boticário, árvore, né? E vamos lá. Então, assim, ó, produto, por quê? Porque o nome soa bem. Mas não tem só isso, tem muito, gente. Tá? É um seminário de uma semana, se eu for falar para vocês. Vamos lá, próximo. Muitos sites hoje, pelo mundo, já oferecem, entre as línguas, oferecem o Esperanto como alternativa. Você pode ver o site em vários, inclusive site de qualquer coisa, não é site de Esperanto. É a língua sendo usada como ferramenta para vender. Próximo, por exemplo, esse site é um site de vender de tudo, feito no Mercado Livre da gente, né? Amazon, é para vender de tudo. Esse é o site que oferece também em Esperanto. Ele está em Esperanto aqui, é que não dá realmente para ler. Mas isso tem vários sites de várias coisas no mundo inteiro. Próximo. Lojas com nome em Esperanto, sapataria, café Esperança, a loja chama Chu é sapato em Esperanto. Pelo mundo inteiro, né? Dá para voltar só uma coisa aqui? Essa daqui, ó, essa loja aqui em Barcelona, na Espanha, e essa aqui é na capital da Mongólia, tá? Esse café. Isso é pelo mundo todo. Pode ir. Isso para mostrar que é no mundo todo. Isso não é uma... o Pedro é um cara bem doido, está imaginando coisa, tem que fazer prova, né? Tem uma vasta literatura Esperanto. Vasta, pode virar. Vasta literatura com livro infanto-juvenil, né? Pode virar. Então, livros de religiões, todas as religiões, aqui, ó, o que é o Espiritismo de Allan Kardec, várias religiões, pode virar. Revistas, tem um monte de revista, como eu disse, fui pegando algumas coisinhas só para dar um exemplo, tá? Nossa língua portuguesa já tem uma palavra que veio do Esperanto. Aqui, se quer dicionário Boaz, samideano. A gente fala em português samideano, né? Não abre tanto A, samideano, né? Mas samideano é sinônimo de coidealista. E é uma palavra que está aqui, ó. Etimologia, Esperanto, está aqui, ó. Samideano,
sama, mesmo, ideu, ideia, ano, partidário, membro, adepto. Da mesma ideia. A gente tem uma palavra no português que veio do Esperanto. Então, se o Esperanto não é uma língua viva, então eu não sei o que é língua viva. Pode virar. Né? Essa é uma discussão ultrapassada que você vai escutar se começar a falar sobre Esperanto, não é isso? Língua artificial, isso funciona? Vira, por favor. Eu vou direto nesse cara aqui, o Antoine Millet. Esse sujeito é um linguista francês, importantíssimo, que foi mentor de uma geração de linguistas e filólogos que se tornariam centrais na língua francesa. Tá bom? Esse camarada aqui, ele sentenciou, se discutia isso na época, sabe? O Esperanto só tinha 49 anos, estava aquela discussão. Mas uma língua artificial, o Esperanto não é artificial. E aí ele disse o seguinte: toda discussão teórica levando, o Esperanto funcionou. Mas as centenas de tentativas não deram certo, eu sei porque, dá para explicar num seminário sobre o assunto. Vamos virar. Temos aqui esse famoso Umberto Eco, todo mundo conhece, autor de O Nome da Rosa, que virou filme, um monte de coisa, autor de livros, né? Livro Como se faz uma tese, quem faz pós-graduação usa esse livro, né? Um acadêmico e escritor maravilhoso, né? Filósofo, semiólogo, linguista, bibliófilo, ele não é qualquer coisa. E ele diz o seguinte: em minhas frequentes viagens a muitos países, principalmente a França e a Alemanha, tenho ouvido constantemente queixas de que a língua inglesa, tendo-se hipertrofiado no nível de língua internacional, constitui-se num perigo de natureza imperialista para línguas nacionais, as quais vão perdendo terreno diante dela. É uma discussão muito presente. Na Itália, por exemplo, é proibido passar no cinema filme que não seja dublado. Tem que ser dublado em italiano, se for estrangeiro. Porque eles têm medo, são países pequenos, entende? Eles têm medo, se começar, contamina demais, daqui a pouco descaracterizou a língua. Então eles se protegem, né? Vira, por favor. Então digo-lhes, a solução é simples: comece a ensinar Esperanto a seus filhos, o perigo desaparecerá. Humberto Eco. Próximo. Para fechar, só para dar três pessoas, todo mundo já ouviu falar no Olavo Bilac, não é isso? Olavo Bilac, não, esse é o Olavo Bilac, poeta, jornalista, cronista, contista brasileiro, né? Principal expoente do parnasianismo no Brasil, né? Identificado, alguns dizem o maior poeta brasileiro, outros dizem o príncipe dos poetas. Ele diz assim: o Esperanto é uma língua simples, harmoniosa e dúctil, quer dizer, flexível, adaptável. Tem gente que pensa, se é língua artificial deve ser dura. Não é. Então não sou eu que estou dizendo, Olavo Bilac, pode mudar. Língua artificial, para fechar, é uma bruta bobagem. Zamenhof não inventou uma palavra, nenhuma palavra do Esperanto é inventada. Todas foram coletadas nas línguas que existiam. A gramática pegou dos modelos do que existia, o que era mais lógico e simples, para constituir a gramática. Então não existe isso. A língua Esperanto é tão artificial quanto um cão doméstico, porque a natureza só fez lobo. A interferência do homem, da cultura humana, é que foi transformando o lobo no cão doméstico. Assim como no caso a rosa, que eu coloquei aqui, olha, a rosa original é isso aqui, 5 pétalas. Sabia? Essa é a rosa que a natureza fez. A rosa que a natureza fez, olha, a primeira cresceu nos jardins asiáticos há cerca de 5.000 anos. E aí eles começaram a cultivar, mexer para modificar. Mas na forma selvagem, já encontraram fósseis de rosas que datam de 35 milhões de anos. 35 milhões, a rosa era assim. Aí a cultura humana chegou a interferir, e hoje as rosas têm em média de 20 a 40 pétalas. Existem até rosas com 60 a 80, mas elas ficam grandes e murcham muito rápido. As que a gente mais vê para vender por aí é de 20 a 40 pétalas. Isso daqui, porque artificial, parece que você comprou uma rosa de plástico. Pode bater que ela não morre, né? Não, a rosa, aquela que você compra para colocar na água, ela é fruto da cultura humana. Ela, para mim, simboliza muito bem o Esperanto, é a mesma coisa. Pode virar, por favor? Bom, eu queria falar entre espíritas agora, mas eu não sei quanto tempo ainda eu posso. Quanto tempo eu posso?
Você calcula quanto? Não, me dá o tempo que eu me viro. Eu não quero, o povo tem gente aí que não está mais aguentando ouvir falar. 10 minutos. 10? Tá bom. 10 minutos é o seguinte. Eu trouxe um livro aqui, que eu vou sortear dois para vocês, tá? Esse livro se chama A Língua que Veio do Céu. Não fui eu que escrevi. O que essa pessoa fez? Aliás, um anônimo, ele fez e não quis dar o nome dele. Ele coletou, entre uma porção de livros espíritas, livros que citam o Esperanto. Como, por exemplo, alguém já ouviu falar em Memória de um Suicida? Sim. O livro da Ivone do Amaral Pereira. Pereira do Amaral. Lá pelas tantas, o narrador está passando numa colônia, está aqui o texto também, e ele descreve um grande prédio, onde há uma academia de Esperanto e tal. Sabe o que aconteceu? Eu vou resumir, essa é a parte para espíritas. Então, isso vai para a internet, não vai? Então, você que está ouvindo e não é espírita, você não precisa acreditar nisso. Você fica com a primeira parte, tá bom? E se quiser saber mais, me convida que eu vou te contar, não tem problema. O que eu vou falar agora é um assunto de espíritas, que os espíritas acreditamos, nós espíritas. Através do Chico Xavier, de um livro ditado pelo Chico Xavier, chamado Esperanto como Revelação, nós ficamos sabendo o seguinte: Esperanto é um projeto de Jesus para o planeta. Diante de todas as discórdias, guerras e confusões, é uma língua para ajudar na aproximação. Não é que o Esperanto sozinho vai fazer a paz. Nada vai fazer a paz se o homem não quiser a paz. Mas ele facilita, ele aproxima, cria identidade. Eu, que tenho uma cultura determinada e não tenho quase identidade nenhuma com alguém de uma cultura completamente diferente, quando eu falo Esperanto e essa pessoa fala Esperanto, a gente encontra muitos traços em comum e a gente cria uma empatia. É para isso que o Esperanto serve, principalmente. Então, projeto de Jesus. Lázaro Luiz Zamenhof foi um grande médico e linguista polonês. Na Polônia, ele é considerado assim um herói. Tem busto dele, homenagem para tudo quanto é lado, não só por causa do Esperanto. Assim como o Dr. Bezerra de Menezes, ele foi chamado na Polônia de médico dos pobres. Porque o que ele fazia enquanto médico era principalmente atender as pessoas pobres, né? Ia de carroça para os lugares, sabe, as residências rurais, lugar onde o pessoal que não podia morar e tal, ajudando as pessoas. E ele era um filho de judeus, novos judeus, né? De um lado tinha judeu convertido ao cristianismo, do outro lado não e tal, mas ele se dizia de religião aberta, de fé aberta, ele se dizia assim. E aí vai ter uma carta dele que eu vou mostrar, que é a última que ele escreveu. Zamenhof, segundo nos conta Francisco Valdomiro Lorenz, que foi um dos maiores esperantistas do Brasil, contemporâneo de Zamenhof, estava aqui. Como assim estava aqui? Um homem que falava 130 e tantas línguas, que inclusive foi usado pelo Getúlio Vargas como intérprete para falar com os alemães em tempo de guerra e tal, um sujeito de uma cultura incrível, né? Aprende o Esperanto e se torna um dos primeiros divulgadores do Esperanto no Brasil, né? Ele depois, através da mediunidade do Chico Xavier, ele vem informar. Olha assim, ó, o resumo da ópera, que legal. Zamenhof foi uma pessoa que se preparou para essa missão. Linguista, teve várias encarnações em países de etnias diferentes, de troncos linguísticos diferentes, estudando línguas, sempre. Depois ele passa 50 anos no plano espiritual, com uma equipe enorme de linguistas, de gente muito gabaritada, desenvolvendo a língua. Aí eles criam, em colônias espirituais, escolas de Esperanto, academias de Esperanto, porque eles tinham que testar, saber se a língua estava perfeita e funcionando. Quando tudo está em ordem, tudo está funcionando, o projeto está pronto, reencarna Zamenhof e toda a equipe, espalhada em vários países do mundo. Lorenz era um desses membros da equipe.
Então, não adianta, é assim, muita gente diz, não, mas o Esperanto é um fenômeno sociológico, porque como que pode um cara sem internet, imagina, estamos falando em 1887, quando ele lançou o primeiro livro, como que pode, no ano seguinte, ter tido o primeiro Congresso Mundial de Esperanto? Então, não tem... Marcou um pouquinho logo em seguida. Mas como assim? Num tempo que uma carta, sabe, para chegar, tinha que ter um navio a vapor. Como é que, primeiro ele ensinando, através de uma revista, recebendo perguntas das pessoas, ele dizendo como era, mas o Zamenhof, de uma sabedoria, de uma elevação espiritual, que ele respondia assim, tem uma carta dele, que a pessoa faz uma pergunta, aí ele responde assim, olha, como nos ensina o grande esperantista Francisco Valdomiro Lorenz no Brasil, faça assim, assim, assim. Ele, como próprio iniciador da língua, ele não chamava para si o crédito. Porque ele sabia que se ele fizesse isso, quando ele desencarnasse, a língua morria. A língua está viva. E ele era um espírito preparado para isso. Então, presta atenção, você que é espírita. Eu acho muito complicado, muito embora tenha apoio de Federação Espírita Brasileira, né? A gente tem livro, olha, esse livro aqui é do Francisco Valdomiro Lorenz, quando estava encarnado ainda, Esperando Sem Mestre, publicado pela Federação Espírita Brasileira. É um livro importante, eu aprendi nesse livro. Autodidata com 17 anos, aprendi nesse livro aqui, a língua. Mas sabe por que aconteceu isso? Porque de repente, um outro grande esperantista chamado Ismael Gomes Braga, se torna importante na federação, passa por vários cargos, funções, faz até vice-presidente da federação, e ele faz um trabalho de bastidores, de puxa, e consegue publicar pelo menos um dicionário, pelo menos um livro didático, depois publica outro livro e tal, alguns livros aí. Hoje não. Hoje a Federação Espírita Brasileira usa o Esperanto para divulgar o Espiritismo para países onde ela não conseguia divulgar. O Esperanto está em todo lugar, lembra que eu falei? Usando inclusive como língua de interface. Manda o original para esse país e lá traduzem para a língua local, em Esperanto. Manda o original em Esperanto. Então, gente, nós tivemos aqui no Brasil grandes trabalhadores, tive o privilégio de conhecer alguns, e é incrível que eu quero que esse livro seja conhecido. Quem não ganhar o livro, pega na biblioteca e lê. Eu separei algumas coisas aqui para ler, mas não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo. Aí você vê assim, gente como Castro Alves, Emmanuel, falando, tem uma mensagem aqui, a missão do Esperanto, logo a primeira que abre o livro, a missão do Esperanto. Aí, Emmanuel, através de Chico. Você pega Castro Alves, né? Castro Alves, dizendo, eu não vou ler a poesia toda, mas eu vou ler, quer ver? Deixa eu ver se eu vou ler aqui essa, peraí. Não vale a pena, vocês têm que ler ela inteira. Deixa eu ver aqui. O trecho aqui do livro Memórias de um Suicida. Você tem aqui essa do Castro Alves, que se chama Quando Eu Voltar. Depois vocês procuram ler. Ele está falando quando ele voltar, quando ele reencarnar. E aí tem algumas pelo Chico. E aí ele diz assim, na última estrofe, ele diz assim: quando eu voltar à escola de aflição, trarei no olhar a luz do Evangelho e um novo mundo surgirá do velho. Porque vivi nas asas da verdade, numa das mãos trago o Esperanto, a união. Na outra, o Espiritismo, a caridade. E o Evangelho a cantar no coração. Castro Alves, Bezerra de Menezes. Eu aprendi aqui no plano espiritual, estudem. Aí eu pergunto, por quê? Por que as casas espíritas não ensinam isso? Deviam sentir obrigação, sabe? Porque é assim, os espíritos se esforçam, né? Tem mensagem para chuchu, você lê uma mais bonita do que a outra, e aí fala assim, mas será que a gente tem tanta preguiça assim? Né? E sabe o que é legal? É que você aprendendo, você se beneficia. Eu mostrei muito pouco aqui, eu poderia mostrar muito mais.
para acabar, quero mostrar uma coisa. A última carta de Zamenhof. Zamenhof, esperando aqui, e aqui está em português. Como não dá, eu vou ler para vocês rapidinho. Zamenhof, a guerra estoura na Europa, a Primeira Guerra Mundial. Zamenhof, ele, na Segunda. Aí Zamenhof está... Imagina uma pessoa que dedica a vida à união dos povos, né? Sonho, desde menino, fazer isso, é uma história maravilhosa. Aí fala guerra mundial, é muito para a cabeça. Como assim? O mundo está em guerra. E ele vai numa rádio da Europa, faz um discurso inflamado, e a Europa não podia ter guerra. Os países tinham que se unir, tinham que ter só uma moeda, Os Zamenhof faz um discurso que vira União Europeia depois. O euro, União Europeia. A gente não pode quebrar, tem que se unir, sabe? Aí vai para casa, pega um papel e escreve isso aqui. Isso é contado por um biógrafo chamado Edmond Rivard, no livro que é uma biografia do Zamenhof. Sobre o papel de 4 páginas, ele escreveu a confissão íntima. A morte o interrompeu. Ele estava escrevendo essa carta e morreu, teve um ataque do coração, morreu, desencarnou ali, antes de acabar a carta. A morte o interrompeu. Sobre 3 páginas repousa um esclarecimento prévio. Ele pediu desculpas por escrever sobre esse tema sem ser especialista. Interessante, né? Provavelmente dirão, como sobre outras coisas, que somente em idade avançada ele começou a pensar em começar um credo. Em protesto prévio, ele anotou, aspas para o Zamenhof, tudo o que agora escrevo nasceu em minha cabeça, não agora, mas há 40 anos, quando eu tinha a idade de 16, 18 anos. Apesar de, nesse tempo, eu ter meditado muito e lido diversas obras de ciência e filosofia, meus pensamentos de então sobre Deus e sobre a imortalidade se modificaram quase totalmente. Pode virar, por favor. Contudo, ele previu que esse artigo desagradaria a muitos e escreveu: enquanto no mundo científico eu perderei toda a estima, ao mesmo tempo, no mundo dos crentes não encontrarei nenhuma simpatia compensadora. É o cancelamento que já tinha na época. Provavelmente só ataques, porque minha crença é de espécie totalmente diferente da crença deles. Seria mais prudente se eu silenciasse, mas eu não posso. A 4ª página estava somente começada. A escrita está quase ilegível, porque está passando mal já. Minha mãe era uma crente religiosa, meu pai ateu. Em minha infância eu acreditava em Deus e na imortalidade da alma. Dessa forma que ensina a minha religião de nascimento. Eu não me lembro precisamente em que ano da minha vida eu perdi a crença religiosa, mas eu me lembro que o mais alto grau da minha descrença eu atingi por volta dos 15, 16 anos. Adolescente. Esse foi também o mais tormentoso tempo da minha vida. A vida toda perdeu aos meus olhos todo sentido e valor. Com desprezo eu olhava para mim mesmo e para os outros homens, vendo em mim e neles somente um pedaço de carne sem sentido, que se criou, não se sabe por quê, não se sabe para quê, que vive na eternidade menos do que o menor segundo, e logo apodrecerá para sempre, e durante todos os milhões e bilhões de anos sem fim. Ela nunca mais reaparecerá. Está falando da matéria. Para que eu vivo? Para que eu estudo? Para que eu trabalho? Para que eu amo? São as perguntas. Porque é logicamente de tal maneira sem sentido, sem valor, de tal maneira risível. E aí, aqui para a confissão. Sobre o final branco da página, somente repousa uma nota sobre a sequência projetada, depois da náusea sobre a vida e sobre a morte, aos 16 anos,
ele começou a sentir algo novo. E a sequência projetada está no rodapé. Muitos escritores escrevem assim, o resumo do que vai escrever, e aí vai desenvolvendo em cima depois. Então está lá assim, ó, eu comecei a sentir que possivelmente a morte não é desaparecimento. Não é desaparecimento. Que existem certas leis na natureza que algo aguarda-me para um objetivo elevado. Essas foram as últimas palavras do escrito. Morrendo, Zamenhof levou com ele seu segredo. Pode virar. Para que você sinta a elevação desse missionário, ele não teve contato com a obra do Kardec, viu? Enquanto estava aqui. Vira, por favor. Ele, mesmo autor de Edmundo Privat, escreveu, quando ele participou de um congresso de jovens cristãos. Ele abriu a fala dele, ele foi convidado dizendo assim, eu sou apenas um membro da humanidade, hebreu, de credo livre, mas o que mais belo no mundo de que seguir plenamente as instruções de Jesus. Pode É isso. repetir, Pedro? Vou repetir. Ele abriu a fala dele nesse congresso de jovens cristãos. Eu sou apenas um membro da humanidade, hebreu, de credo livre, mas o que mais belo no mundo de se seguir plenamente, do que se seguir plenamente as instruções de Jesus. O que tem de mais belo no mundo isso? Então é assim, um espírito missionário que vem para realizar essa obra, que tinha muito cuidado de não misturar a religião com o Esperanto, porque ele não queria que ninguém fechasse. Apesar de nós espíritas termos um entendimento diferente, notícias que vieram pela via mediúnica sobre como isso foi preparado, né? A Rádio do Vaticano tem programa em Esperanto. Vocês viram ali os livros de religiões. Eu diria assim, as forças do bem, todo mundo que quer o bem, seja como for, apoia isso, porque não há nada contra. Como eu disse, a Esperantolândia não bombardeou ninguém. Pode virar, por favor. Bom, agora que você já sabe, não o porquê, mas você já sabe o porquê do Esperanto, quando eu disse que é um projeto de Jesus para a Terra, aprenda, use e divulgue. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Eu teria aguentado até agora. Tá bem.